Bom dia, pessoal. Um dia espetacular, um ótimo estudo para todos nós. Já que nós começamos a ideia dos tempos e modos verbais na aula anterior, né, então nós vamos agora evoluir para o significado, para a semântica, para a expressividade do verbo e do tempo verbal, é lógico, né? E esse assunto, além de ser um assunto muito gostoso, nos remete a questões de história, né, do que já passou, como é que é construído, e como é que o presente, sendo considerado um fato passado, porque é que eu uso o presente, né, no diálogo, na apresentação desses acontecimentos, né? Normalmente porque eu quero construir uma proximidade entre o tempo em que eu estou narrando e o tempo em que aconteceu. E eu uso o presente. E professores de história fazem isso com muita frequência, né? E uma das intenções é essa, trazer o passado para um convívio com o nosso presente, e ao mesmo tempo nos levar do presente ao passado e a gente construir no imaginário, né, as possibilidades e os fatos, né, os fatores que interferiram nos acontecimentos de determinada época. Então isso é muito comum e a estilística explica isso muito bem. Então nós temos uma expectativa de aprendizagem, né? A expectativa de aprendizagem para esse conteúdo é identificar os empregos expressivos dos variados tempos e modos verbais. Esse é o número um, né, do que é a nossa expectativa de aprendizagem. 2. Reconhecer aspectos especiais no emprego das formas nominais, então especialmente no infinitivo e no gerúndio, tá? Tem o particípio como forma nominal do verbo, então são 3 formas: particípio, infinitivo e gerúndio. Aqui, o particípio, como ele remete a um passado fixado, né, nós não vamos trabalhar com ele, mas o gerúndio infinitivo permite essa flexibilização, né, e a expressividade, né, construir uma ideia a partir de um tempo verbal, né, e deixar essa ideia clara no processo. Só fica claro para quem conhece, ok? Continuando com a expectativa de aprendizagem, item 3, identificar os diversos valores semânticos do gerúndio na frase, vamos dizer assim, portuguesa, né? Então, eu uso dizer que um dos erros que a gente tem que ter quando está falando ou escrevendo, né, se expressando, é a gente não repetir muito uma determinada terminação ou uma determinada palavra, que aí não fica uma coisa redundante, né, nem intencionalmente, tá? Agora, o gerúndio quase sempre caracteriza, né, um certo despreparo do falante, do enunciador, né, na elaboração do enunciado. Por quê? Porque ele não consegue construir outras estruturas, né, enquanto está se expressando. Então, ele tem que ter esse zelo para não ficar enfadonho, não ficar desagradável para quem está nos ouvindo. Então, vamos começar aí com a brincadeira da expressividade, né? Vamos lá, esse é o capítulo de número 24, verbo e expressividade. Vamos já chegando, né? Vamos dizendo assim, esse estudo são condições normais do uso verbal, não tem pessoas dizendo, professor, tem algum peguinho nisso? Não. É compreender a diferença, a prática no uso contínuo. Está feito o propósito, já não vou fazer no finalzinho da aula, né? Faço os exercícios conceituais, contextualizados, né? E sempre que possível, né? Não faz parte da minha programação, mas para fixação, né? Os de aprofundamento do capítulo que nós estamos trabalhando em voga, né? Para quê? Para poder realmente fixar essas informações que são importantíssimas para qualquer falante, tá? Qualquer usuário da língua portuguesa. Então, tá assim, ó, indicar, pode-se, o presente do indicativo, né, ele pode indicar diversos contextos, né? Então, ele pode indicar ações e estados permanentes
ou assim considerados. Verdades científicas, dogmas, artigos de lei, né? O que se pode chamar de presente durativo, tá? A Terra e os demais planetas do sistema solar giram em torno do Sol. É uma lei, né? Está dizendo aqui de um enunciado em torno da astronomia. E aí nós temos enunciado que é contínuo, né? Ele continua, ele é durativo, né? No momento em que eu estou falando, ele continua fazendo isso. No momento em que foi descoberto, ele já fazia isso há muito tempo, né? E vai continuar fazendo, independente do nosso contexto, do que estejamos cuidando no nosso cotidiano. Por isso, ele é um presente durativo. Expressar uma ação habitual, né? Aquilo que é comum no cotidiano, né? É o presente frequentativo, que é frequente no nosso cotidiano, ok? Às vezes, em dias de luz perfeita e exata, em que as coisas têm a realidade que podem ver, pergunto a mim próprio devagar, por que sequer atribuo eu beleza às coisas? Então, às vezes, em dias de luz perfeita e exata, é Alberto Caeiro, né, também é um pseudônimo de Fernando Pessoa, né, que vem nos trazendo aí, pergunto a mim próprio. Então, está dizendo que às vezes, frequentemente, né, em alguns momentos, isso acontece. Atribuo, está no presente. Então, é um presente frequentativo, porque é algo que indica que existe ali um advérbio ou uma locução adverbial, às vezes, que indica essa frequência, é isso? Conferir veracidade a fatos ocorridos no passado, aproximando-os do momento de quem ouve ou de quem lê. É chamado presente histórico ou narrativo, que é a conversa com que nós começamos a apresentação dessa aula, né? Então, Colombo finalmente desembarca em terras americanas. Alguém já estava contando o fato de Colombo ter se organizado, né, sonhado com aquilo, sentido aquilo, né, colocado uma fé enorme em algo que ele não poderia provar, porque não tinha experiência consolidada. Conseguir quem investisse, quem investe quer dinheiro, quer retorno, né? Não é uma coisa de hoje, não, tá? Isso é mais antigo do que a gente imagina. Conseguiu quem investisse no projeto dele, que era bom para ele, mas era bom para os outros, ele estava dividido em partes, né? E aí, depois de conquistar os recursos, né, e as pessoas, ele parte para a América, e aí todo um desconforto da viagem que nós conhecemos em função das cartas, dos documentos. E aí diz, então Colombo finalmente desembarca em terras americanas. Vendo só? Então, está conferindo uma veracidade a fatos ocorridos no passado, como se ele estivesse acontecendo no presente. Então, é um presente histórico ou um presente narrativo, tá? Tem mais, hein? Tem mais dois aqui para o nosso presente. Marcar um fato futuro mais próximo geralmente vem com uma adjunta adverbial para evitar ambiguidade. Então, a adjunta adverbial é fundamental nessa construção, né? No frequentativo nós falamos disso, é um fato frequente. Amanhã sigo para Paris. Embarco às 9 pela Air France. Então, amanhã é uma adjunta adverbial que diz quando, né? Sigo está no presente. Amanhã seguirei para Paris, já que é futuro do presente, né? Mas aqui está com o presente, que indica um futuro próximo, fato futuro próximo, tá? E conferir polidez da mensagem entre pessoas que têm intimidade, substituindo o imperativo ou o futuro, uma ordem, né? Você vê isso para mim amanhã? Constrói no presente, né? Então, veja isso para mim amanhã, é o imperativo sem nenhuma polidez, tá? A cara que o imperativo tem, dando uma ordem ou fazendo uma solicitação. Você vê isso para mim amanhã? Então, já é com uma certa polidez. Veja isso para mim amanhã, é ordem, ok? E aí nós temos
O imperativo, o imperfeito do indicativo, né, que era, estava, amava, cobrava, partia, né, são essas estruturas dos verbos referidos, né, que nós estamos tratando. Então vejamos o imperfeito do indicativo, né, que é aquele tempo verbal. Olha que coisa interessante, que trata, né, como eu já fiz a introdução aí, de um passado que pode retornar, que pode algo que aconteceu, né, e que pode acontecer de novo, né? Acontecia assim, voltou a acontecer. Essa é mais ou menos a ideia que a gente tem do imperfeito do indicativo. Então fica assim, olha, aquele domingo estava particularmente lindo, principalmente em Botafogo, nas proximidades do mar e das montanhas altas que se recortavam em um céu de seda. O ar era macio e docemente o sol faiscava nas calçadas. Então, veja bem que fator interessante, nós usamos o imperfeito indicativo estava, recordavam e faiscava, e era, né? Para quê? Para indicar narrar e descrever de fatos e ações passadas, trazendo-os ao presente. Dá a sensação de você estar vivendo isso num momento bem próximo, né? Por isso a ideia de um fato passado trazido ao presente. Denotar uma ação passada, habitual ou repetida é o imperfeito frequentativo, assim como tem um presente frequentativo, né? Em busca da saúde, ele bebia, então, 3 litros de água por dia. Em busca da saúde, né? Ele bebia, então, 3 litros de água por dia. Então, era frequentativo, ele bebia 3 litros de água por dia. E ao mesmo tempo substituir o futuro do pretérito, serei, ou seria, serias, faria, farias, tá vendo? Vamos lá. Se eu tivesse mais dinheiro, saía daqui imediatamente. Se eu tivesse, eu tenho um subjuntivo, dando uma condição de subjuntivo, para que a estrutura do subjuntivo pré-enunciada dê a ideia do imperfeito, né? Imperfeito indicativo, né? Como se fosse algo do futuro. Tá vendo só? Então, é substituir o futuro do pretérito, né, com o pretérito imperfeito do indicativo. É assim que a gente constrói, beleza? Perfeito do indicativo. Então, o perfeito indicativo tem um fator interessante, é um passado que acabou. Acabou. Não volta mais. Então, tem menos uso, né? Menos comum. Então, vamos lá. Pode-se empregar o perfeito do indicativo na sua forma composta, para expressar fato repetido ou contínuo, aproximando do presente. Aquele político tem falado, está composto, tá? Tem falado muito sobre os problemas da violência em nossa cidade. Aquele político falou muito, fica bem lá atrás. Tem falado no composto, parece aproximar-se do presente, ok? Essa é a ideia. Mais que perfeito indicativo. Então, qual que é mais? Pretérito ou passado, mais que perfeito indicativo, né? Uma estrutura para a gente se avaliar e se perceber na construção do texto, na construção da fala, à medida que a gente vai enunciando e vai se percebendo como efeito, como expressão do que estamos contando, né? Do que estamos enunciando, do que estamos apresentando. Então, nós temos aqui uma gama, né, muito grande de informação para a gente poder ir se percebendo, tá? A apostila traz esse material para a gente com uma precisão, né, de conteúdo muito grande, né? Então, vamos lá. Mais que perfeito também, temos pouquíssimas possibilidades, são 2 possibilidades aqui traçadas, né? Vamos lembrar de Camões aí, se não me engano, olha lá.
Pode-se empregar o mais que perfeito do indicativo nos contextos a seguir. Indicar uma ação ocorrida antes de outra já passada. Indicar uma ação ocorrida antes de outra já passada. Então, fui buscá-la, né, já é passado. Fui, tá vendo só? Fui buscar ela, fui buscá-la. Vamos ver uma anterior a essa, né? Quando eu cheguei, ela já partira para a Europa. Quando eu cheguei é passado, pretérito perfeito, tá? Ela já partira para a Europa, então ela já tinha partido. Aí eu utilizo um composto, né, vinculado ao pretérito ao imperfeito para dar a ideia de mais que perfeito, ok? Tá lá atrás. Substituir o futuro do pretérito ou o imperfeito do subjuntivo na linguagem literária. Fica assim: vendo o triste pastor que com enganos assim lhe era negada a sua pastora, como se a não tivera merecido, começou a servir outros 7 anos, dizendo: mais serviria, se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Então, 7 anos de pastor, Jacó, né, servia Luís de Camões, né? Passagens bíblicas aí sendo narrada por Luís de Camões. Então, servira, mais servira. Servira, pretérito mais que perfeito. Fora e tivera. Tá? Futuro do presente. Pode-se empregar o futuro do presente, é eu serei, tu serás, ele será, nós seremos, vós sereis e eles serão, tá certo? Do verbo ser, né? E aí os outros verbos se encaixam a essa conjugação aí dentro do possível. Então, pode-se empregar o futuro do presente nos contextos a seguir, para imprimir possibilidade. Quando a gente faz uma solicitação, não é isso? Dúvida, incerteza, terá ela forças para superar tais obstáculos? Então, estou criando uma dúvida, incerteza, né? Uma possibilidade. Ou substituir polidamente o presente. Nesse instante, pensando sobre o assunto, você me dirá: como pôde isso acontecer? Nesse instante, pensando no presente, nesse assunto, sobre o assunto, você me dirá: futuro do presente. Ok? Então, futuro do presente, indicar caráter imperativo. Honrarás pai e mãe, está dando ordem, tá? No entanto, não está no imperativo, só expressa essa ideia, está no presente, futuro do presente do indicativo, ok? E aí, indicar outros valores do presente. Que horas serão? Então, quantas horas é agora? Que horas serão? Neste momento, ele estará pensando nela. Neste momento é presente. Estará, então, indicando outros valores do presente. Futuro do pretérito é que são solicitações, né, de uma forma assim, polida, né? Nós teríamos, à época, uns 12 anos. Nós teríamos na época, indicando o passado aí, exprimir incerteza, probabilidade, dúvida, exprimir a ação presente de forma polida. Senhor José, poderíamos usar o seu telefone? Então, para exprimir uma ação presente de forma polida, você faz uma solicitação: você me emprestaria? Tá vendo só? Eu poderia pegar com você tal qual coisa? Uma ação polida, né? Uma forma educada de fazer uma solicitação. E aí vem o infinitivo e o gerúndio, tá? O infinitivo, que é amar, perder, partir, correr. Gerúndio, amando, partindo, correndo, tá? Vamos para o infinitivo, né? E o gerúndio, nesse caso, são formas impessoais, porque não é uma conjugação, é uma forma nominal do verbo, como nós já o dissemos, né? E o infinitivo, que pode ser pessoal ou impessoal, é assim denominado porque pode apresentar flexões correspondentes às pessoas do discurso, né? Seguem alguns casos, vamos ver aí.
Então vamos lá, casos em que o infinitivo flexiona, né? É o caso de flexão obrigatória. É melhor nós sairmos daqui imediatamente. Convém os idosos serem atendidos em primeiro lugar. Não é necessário elas apresentarem previamente os documentos. Então nós temos aqui: farei o possível para os jovens virem a ter a atenção que exigem e merecem, ok? Então nós temos aqui: nós sairmos, os idosos serem atendidos, elas apresentarem, os jovens virem. Nós temos essas formas aí, né, disponíveis para a gente poder conduzir. Quando se refere a um sujeito não expresso que se quer dar a conhecer pela desinência verbal, até mesmo para evitar ambiguidades, explicaremos a ele as razões de cada novo produto que importarmos. Então, não quero dar ambiguidade, né? Evitar ambiguidade, né? Eu produzo desinências verbais, então importar seria o infinitivo inflexível, né? Sem variação, sem flexão das pessoas do discurso. E aqui não, que nós temos que transportá-la, né? Fazer essa flexão para a gente saber a quem nós estamos nos referindo. É melhor chegares cedo tu, pois vai haver confusão na entrada. Eles acreditavam que o fato de serem jovens facilitaria tudo. Eles acreditavam que o fato de sermos jovens facilitaria tudo. Outros acreditavam que nós sermos jovens teria tudo mais fácil, tá? As mesmas frases sem a flexão não deixariam claro o sujeito. Cada novo produto que importar. Quem? Poderia significar ele importar. É melhor chegar. Pode se referir a eu, ele, ela, você. Ser jovens deixaria ambíguo. Ele ou nós? Tá vendo só? Eles ou nós? Então, caso em que não há flexão obrigatória do infinitivo. Quando, ao contrário dos casos anteriores, o sujeito do infinitivo, ou oração reduzida de infinitivo, é o mesmo que o sujeito ou objeto da oração anterior. Então, já apresentou, eu ponho no infinitivo, que eu não preciso de flexões, né? A ideia é essa. Tendo sido expresso de alguma forma na primeira oração, o sujeito já está bem evidente. Não precisa figurar outra vez no mesmo enunciado. É importante observar nas frases a seguir que é muito mais elegante e não flexão. A não flexão, tá? Disseram inverdades só para agradar ao patrão. Convidou os colegas a participar do debate. A palavra será sempre o meio que utilizamos para exprimir nosso pensamento. Utilizamos nós, não é? Para exprimirmos nosso pensamento. Inútil. Vou criar uma redundância. Então, como eu disse que há redundância na repetição da palavra, há redundância na repetição do número e de pessoa pelo verbo na forma do infinitivo, não é? Na forma nominal do infinitivo, ok? Não temos poder para adiar as eleições. Não precisa, então, adiarmos, tá? O técnico ensinou os camponeses a proteger a plantação. Isso fica assim bem claro, bem preciso, e dá para a gente ter uma noção mais exata da instrução a seguir. Então, quando não há sujeito expresso em um termo anterior, numa outra oração, como não vem antes da preposição que rege o infinitivo, né, caso em que a flexão é facultativa, isso é, pode-se usar o infinitivo no plural, embora seja mais interessante não flexionar. Então, os dados servem para instruir os debates ou para instruírem os debates. Dados instruírem não tem utilidade, tá? É preferível não flexionar. Encontram-se na reunião a fim de deliberar ou deliberarem sobre as medidas geradas pelo novo decreto.
todos discutiram uma forma de protestar ou de protestarem contra os preconceitos. Então, nós temos uma linha aqui de vários itens, né, nos chamando a atenção para a não flexão do infinitivo em casos em que o sujeito está muito próximo, nós já sabemos do que se trata, né? E aí eu tenho um apoio de verbo para isso. Então, vem depois de preposição, é preferível não flexionar, tá? Essa é a ideia reinante aqui para nós, ok? O calendário obriga os candidatos a se inscrever ou inscreverem até 3 de julho. Os médicos resolveram atender os pacientes sem nada cobrar, sem nada cobrarem os médicos, tá? Resolveram pelos seus serviços, ok? E aí ela tem um infinitivo, flexionar ou não. Eis a questão. Um texto legal aqui que traz alguns exemplos que a gente pode notar a diferença com muita facilidade. O uso do infinitivo pessoal, que são as flexões, tá? Infinitivo impessoal, sem flexões, só terminam em R. Tem a ver com as intenções do emissor. Acima de tudo, tem que se considerar quais são as intenções do emissor, que pode estar interessado em evidenciar apenas a ação, então não flexiona. Ou pôr em destaque o seu agente, seu sujeito, caso em que opta pela flexão, e o emprego do infinitivo assume valor estilístico, tá? Por isso, o prudente é não se mencionarem regras, mas se identificarem tendências no sentido de um ou outro emprego. Isso não impede, porém, que existam algumas normas a observar, tais como: não se deve flexionar o infinitivo em locuções verbais, que se constroem com os auxiliares, poder, dever, etc., né? Ainda que haja elementos intercalados em tais locuções verbais. Então, os alunos devem conhecer razoavelmente a gramática da língua, da sua língua. Todos podem, sem dúvida alguma, participar da construção de um mundo melhor. Todos podem participar, ou sem dúvida alguma, participar. Tá? Todos podem, já está no plural, não tem flexibilidade para ela, né? A ideia é não flexionar. Tá? Deve-se flexionar o infinitivo quando este tiver um sujeito diferente daquele do outro verbo existente no contexto. Nós já falamos disso, estamos repetindo. O homem criticou seus companheiros por não terem seguido as instruções previamente divulgadas. Terem quem? Os companheiros. Quem criticou? O homem. Então está no singular, né? O homem, e outro no plural, seus companheiros, ok? Flexiona-se o infinitivo para indeterminar o seu sujeito. Então, deixa falarem, não te procures. Deixa falarem eles, né? Deixa eles, tá vendo? Mas aí o verbo principal nessa locução, né? Está o verbo auxiliar nessa locução, né? Deixa, que é deixar, né? Deixa falarem, né? Está no singular, sem flexão também, indicando singular aí. Deixa você, né? Como se fosse uma ordem, né? Um imperativo aqui reinando, né? Embora não seja infinitivo, tá? Então, nesse caso, deve-se empregar o infinitivo pessoal quando em uma aparente locução os seus componentes apresentarem sujeitos distintos. Ele viu caírem muitas lágrimas daquele rosto de mulher. Então, muitas lágrimas caíram e ele viu. Não é uma locução, tá? É uma aparente locução. Estão juntos, verbo ver e cair, né? Mas não é uma locução. Viu, ele viu. Muitas lágrimas caírem daquele rosto de mulher. Se eu colocar em ordem, né? Aproveitando o sujeito, o verbo e o objeto, que é a linha geral que eu sigo, né? Dizendo qual é a ordem dos elementos que estão disponíveis na construção da oração, na construção do sentido, na construção do período, né? Fica dessa maneira aí, para a gente poder viabilizar, beleza? Pessoal,
vai ficar faltando aí o emprego do gerúndio, a gente volta a falar, né? Vou fazer essa anotação aqui, para a gente poder concluir na próxima aula e falar de mais coisas do verbo, beleza? Um ótimo abraço, lembrando aí, vamos mesmo, pega os exercícios conceituais aí, não vai em resposta não, vai ler, vai fazer os exercícios para poder fixar esse conteúdo, né? Interessante, é importante, né? E vai contribuir com a sua capacidade de redigir, de construir tempos diversos, né? Deliberar em cima da ideia que você pretende passar, né? Do assunto que você deve tratar numa dissertação, num texto, numa conversa amigável também, né? Então, tá aí os exercícios conceituais, os exercícios de contextualizados, né? Para poder a gente acelerar no conteúdo e fixar o nosso material de hoje. Grande abraço, fiquem com Deus, um ótimo estudo.